Bom, meus amigos do Face, do YouTube e de outros canais que eu participo, eu gravei aquele polêmico vídeo sobre quem é que mata, se era a corrente ou a voltagem. Eu quero dizer para vocês que quem mata, na verdade, é a corrente. Mas eu gostaria de colocar um adendo aqui. Embora tenhamos dito no parágrafo acima que o circuito elétrico deve apresentar uma diferença de potencial capaz de vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano, o que determina a gravidade do choque elétrico é a intensidade de corrente que circula pelo corpo. Então, para vencer a pele humana, nós precisamos disso aqui, ó, a partir de 80 volts. A partir de 80 volts já consegue vencer a pele humana. Então, na verdade, a diferença de potencial ela tem que ser capaz de vencer a resistência humana. Mas quem é que vai causar, digamos assim, quem é que vai causar as gravidades nos órgãos internos? É realmente a corrente elétrica. Bem, eu queria falar para você o seguinte, que até 10 mA, dor e concentração muscular. De 10 mA até 20 mA, aumento das contrações musculares. De 20 mA até 100 mA, parada respiratória. E de 100 mA até 3 A, fibrilação ventricular, que pode ser fatal. Bem, claro que o choque elétrico depende da frequência, depende do tempo de exposição a esse choque, da área de contato e das condições das pessoas, né? Se é mulher, se é homem, diferencia também, tá, pessoal? Bem, mas eu queria outra coisa falar para vocês aqui interessante, que é mais perigoso levar um choque em baixa frequência do que em altas frequências. Por exemplo, em baixas tensões, por exemplo, 110 a 220. Um choque, por exemplo, nesse tipo de situação, você vai estar sujeito a uma fibrilação ventricular, que corresponde a uma contração descoordenada e assíncrona das fibras do músculo ventricular do cardíaco. Aqui diz o seguinte, uma corrente de 10 microampere passando direto através do coração pode causar uma parada cardíaca. Deixa eu só falar aqui pra vocês, que eu fui aí um amigo que eu queria conversar, mas só um momento aí, informação. É o seguinte, vamos voltar para a teoria aqui. Veja bem, pessoal, a resistência interna do corpo humano ela vai variar. Logicamente que isso aqui são uma média. Ela vai variar de 300 Rom a 500 Rom. Então, por exemplo, utilizando aqui a primeira lei de Rom, a gente pode determinar qual é a corrente que, se uma pessoa aqui em Brasília pegar uma tensão de 220 volts, dividido por 300 Rom, isso aí vai dar 733 mA. Pelaquela tabela que a gente tem lá, né, já é fatal. Bem, outra coisa interessante que a gente tem que ver é o seguinte, isso aqui é interno. Agora a pele seca tem aproximadamente 400 mil Rom. Então, se você tiver uma tensão de 220, dividido por isso aqui, a corrente vai dar 0,55 mA. Molhado, observe que molhado, a sua resistência da pele cai para 15 mil Roms. Então, 220 por 15 mil Rom vai estar sujeito a uma tensão de 14 mA. Pela nossa tabela que nós temos aqui já vamos ter aumento das contrações musculares. Bem, eu fiz aqui um pequeno circuito aqui para mostrar para vocês o circuito mesmo para quem gosta de eletrônica, o circuito do choque. Tá aqui uma pessoa que tem uma certa resistência, então o fase, quando ela vai passar para dentro da resistência interna da pessoa e vai passar para a terra. Logicamente, se ela tiver com fase com neutro, né, desculpa, também vai levar um choque. Outra coisa interessante, por exemplo, eu queria mostrar para vocês. Se eu colocar os dois, claro que, pessoal, não vamos causar polêmica. Se eu colocar os dois dedos na tomada, que eu não vou fazer isso, que eu não sou doido, mas a corrente elétrica vai percorrer esse sentido. Por que ela não vai para cá? Logicamente porque aqui tem mais resistência. Ela vai tentar ir pelo caminho de menor resistência à corrente. Então ela vai, ó, nesse percurso aqui. Então aqui vai me causar apenas uma queimadura. Então o choque perigoso, por exemplo, uma corrente elétrica atravessando o corpo nessa direção, se vir pela cabeça, ele vai descarregar para a terra. Ele vai descarregar para a terra seguindo o seguinte percurso. E vai passar pelo coração. Se pegar
Nesse braço também vai passar pelo coração. Nesse também vai passar pelo coração. Se a corrente elétrica passar pelas pernas, logicamente que ela vai querer ir pelo menor caminho. Então ela vai percorrer esse sentido aqui, ó. Então o cara vai só queimar as pernas. Então, outra coisa interessante lá, agora voltando para o meu circuito, outra coisa também que eu teria que falar para vocês, pessoal, é a potência dissipada, certo? Também quando você vai causar queimadura, logicamente, porque nós sabemos que a corrente elétrica vai causar efeito Joule. Por isso que você pode, o choque elétrico também vem causando queimadura. Mas vamos ao circuito, o circuito polêmico que eu coloquei. Bem, no vídeo anterior que eu coloquei lá, do prego, na verdade aquele circuito do prego eu estava em paralelo. O Davis estava em paralelo com o Davis estava em paralelo com o prego. Ora, vamos lá, naquele circuito eu coloquei 220 volts e aí o tráfego me deu 1,7. Ok? Ora, se está entrando aqui 1,7 e o Davis e o prego estão em paralelo, logicamente que a voltagem vai ser a mesma. Só que a resistência do prego é muito baixa, pessoal, é 6 ohm. Cada prego tem 3 ohm de resistência, os dois vai dar 6 ohm. Ora, a minha resistência que eu medi aqui, de uma mão a outra, deu 1,3 mega ohms. Isso seria 1.300.000 ohm. Raciocina. Então, como o Davis, a resistência do prego e o Davis estão em paralelo, a gente pode utilizar aquela velha fórmula da física, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre a resistência do prego, mais 1 dividido pela resistência do Davis. Ora, mas só que a resistência do Davis é muito grande, então isso aqui vai para onde? O limite de R, quando o R for muito grande, isso aqui vai a zero. Então é como se eu não existisse no circuito. É como se somente o prego estivesse no circuito. Então a corrente, entre aspas, tá? A corrente não vai passar praticamente pelo Davis. Vai passar somente por onde? Pelo prego. Então, se a resistência do prego é 6 ohm, ora, aí eu pego o seguinte, vamos voltar para cá aqui, Camila. Se é 1,7, se 1,7 é a voltagem que está passando aqui, dividido pela resistência do prego, que é 6, eu vou ter o quê? 283 ampere passando pelo prego. Ora, pessoal, raciocina comigo aqui, essa corrente está vindo aqui. E aqui tem uma alta resistência. Para onde é que ela vai querer ir? Justamente pelo lado de menor resistência. Ela vai passar pelo prego. Certo? Então agora a gente vai fazer aqui as medições para mostrar para vocês o experimento. Como foi o experimento polêmico? Vamos lá. O experimento polêmico ele constituía de... Vamos lá. O experimento polêmico, vou ligar aqui. O experimento polêmico ele vai constituir de... Primeiro, baixa um pouco a câmera também, senão tu fica muito em cima. Bom, aí nós teremos um trafo de micro-ondas. Um trafo de micro-ondas, né? Onde foi retirado. Eu estou só com o primário. Esse trafo de micro-ondas ele dá 2.000 volts, mas aqui eu tirei o secundário e dei 2 voltas com fio bem grosso. Tirei o secundário no caso, tá, pessoal? Deixei só o primário. Então aqui vai entrar na rede 220 volts. Vou até fazer aqui. Vamos colocar aqui. Na hora que te ligar, vamos colocar aqui o amperímetro para a gente verificar aqui as medições aqui. Vamos colocar na escala de... Aqui, vamos lá. Então, quando a gente vai ligar ele... Então, observe lá com o ponteiro marcando 201 volts na entrada. Na saída, olha aqui, ó. Na saída, é tão baixo que, né? Vamos lá, vou botar aqui na escala de 20 para mostrar quanto dá na saída. Na saída, aquilo que eu tinha calculado, ó, 1,71 volts, 1,7 volts. Então, por exemplo, observe que 1,71 volts, eu vou pegar aqui, ó, a câmera vai mostrar que eu estou descalço, olha, descalço, não estou com bota como muita gente pensou. Vou pegar nos 2 fios aqui, ó. Então, por que não aconteceu nada? Porque essa tensão não vence não vence a resistência da minha pele, é muito alta. Agora eu vou fazer o experimento me colocando, vamos medir agora, eu vou me colocar em paralelo. Observe que eu estou em paralelo.
Vamos colocar aqui para deixar marcando na hora que a gente fizer o experimento, para estar marcando aqui. Vamos medir a corrente que vai passar, a corrente que vai estar passando. Vamos zerar o aparelho. Vamos lá. Lá tá dando 1,7. Ele vai colocar aqui. Vou colocar o óculos de proteção. A câmera vai mostrar mais uma vez, estou sem bota, sem nada. E eu vou realizar de novo o experimento mostrando para vocês que não tem. Observe lá, não está marcando, né? Muda lá, Camila. Bota na... Aí. Vê se voltou a marcar. Voltou a marcar. Tá dando 174, não é isso, Camila? Olha, filma direito pra... Volta pra... Eu acho melhor tu mexer lá e botar na posição pra te filmar melhor. Que vai ficar muito de lado. Pronto. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês o valor da... Agora. Aí chegou a 134, 133. Então veja que é um experimento bem simples. Certo? Aí. Agora vou fazer um outro experimento aqui, aproveitando já o embalo do filme aqui. Isso aqui está muito quente. Já que a gente já está no embalo aqui, né? Isso aqui está quente. Estou aqui no outro, mas foi só normal. Deixa eu desligar. Ela morre de medo. Lembrando, pessoal, que não tente fazer esses experimentos. Tá quente que só o prego. Vou tirar o outro prego. Você viu que mata é a corrente. Não tente fazer esses experimentos que eu faço, pessoal. Tem que ter um pouco de receio mesmo, tá? Vou colocar aqui uma... Dá tempo aí, Camila? 4 minutos. 4 minutos dá. Primeiro, porque aqui em casa... Vou tentar... Vamos lá. A madeira não aqueceu bastante não, aqueceu um fenômeno interessante. Mas tudo bem. Desliga. Falou, gente. Eu acho que está explicado agora. Quem mata é a corrente, ok? Quem mata é a corrente. Mas para que, como eu expliquei, para vencer a pele você precisa de uma atenção suficiente para isso. Mais vídeos desse você encontra no meu canal. Falou, gente. Um abraço.